E aí criaram esse pensamento, se estendeu para biotecnologia, condutor, semicondutor, infraestrutura financeira, tudo que tem a ver com segurança nacional. Pequim olhou e viu tudo isso, inclusive a possibilidade de interrupção de conexão com os outros países, né, como um instrumento de dependência e de influência estratégica, que aqueles caras poderiam exercer neles, mas que eles também, se controlassem isso, poderiam exercer nos outros. E isso marcou, para mim, uma mudança fundamental na forma da política chinesa entender o mundo e a globalização. Ele viu a interdependência não apenas como uma fonte de vulnerabilidade deles, mas como uma enorme fonte de oportunidade e de controle assimétrico de poder que poderia ser explorado, gerando tensão geopolítica e ideológica. Então, o desafio da globalização, né, e que os chineses enfrentaram, não era se retirar dela, mas era participar dela, reduzindo a exposição em setores onde a dependência externa geraria riscos estratégicos inaceitáveis. E esse é o ponto central que eu acho que é o pensamento correto para vários países, porque isso não foi apenas a China. Vários países pensaram assim, o Trump pensa assim. O meu ponto é, e é o erro dos liberais, eles falam o seguinte, não, eu agora vou ser contra os liberais, eu vou simplesmente... só existe o liberalismo, agora eu vou fazer aquele protecionismo que deu errado no passado. Sim, o liberalismo também deu errado no passado. Essa não é a questão é como eu participo do mercado integrado, porque ele é integrado, mas eu tenho que reduzir exposições a setores no Brasil onde eu depender externamente desses caras vai gerar riscos estratégicos inaceitáveis. Então, da perspectiva de Pequim, o objetivo deles nunca foi se retirar da globalização, como não querem hoje. Eles querem refazer todas as regras de acordo com seus termos, os controles estratégicos de acordo com a sua visão de mundo. Manter-se integrado no mercado global é o desejo desses novos comunistas chineses, mas o que eles querem é utilizar fundamentos jurídicos e ideológicos que vai reduzir a sua dependência externa de outros países e manter esses países dependentes dele. E isso fez com que a globalização se tornasse política. E o fato dessa globalização se tornar política revela uma seletividade. Óbvio, você vai ter investimento, você vai fechar o país? Não. Mas o teu investimento transfronteiriço, a transferência de tecnologia, os acessos aos mercados serão condicionados, óbvio, por questão de segurança nacional e resiliência econômica. Esse é o ponto do que o Vence falou no passado. O Vence falou isso no livro dele, no passado não, no programa que eu falei, no programa passado. Essa é a principal lição. Os Estados Unidos perceberam que eles tinham que combinar controle de exportação com política industrial para proteger tecnologia crítica. A Europa agora está olhando o comércio e está dizendo, opa, eu preciso reduzir risco de segurança econômica. O Japão agora, por exemplo, quando ele fez a intervenção na aquisição, por exemplo, de empresa de mina lá, né, e disse que a empresa sul-coreana não podia comprar, ou em relação à oferta, por exemplo, que os próprios Estados Unidos vetou, né, ou condicionou a aquisição da US Steel pela Nippon Steel, eles têm as mesmas preocupações. Transação entre países aliados são avaliados sob uma ótica de capacidade industrial estratégica. Né? Ou seja, ninguém está dizendo que as empresas não vão se expandir. Vão. Os países querem que as empresas sejam cada vez mais globais. Só que eles querem manter as capacidades estratégicas vitais sem risco. Então, o que está acontecendo hoje não é uma divergência entre globalização e desglobalização. Não é isso. Não é isso. É um redesenho em torno de liderança tecnológica, capacidade nacional, conexão global e redução de riscos que não são aceitáveis, né, para determinados países. Ou seja, da capacidade deles de manter, de preservar ativos e vantagens que esses caras queiram manter fechados e que não vão abrir mão delas, dessa vantagem. E é por isso que essa próxima fase que a gente está vivendo vai ser de uma globalização seletiva, estratégica, moldada por acordos políticos
Então, a ascensão da China não é um Estado mais poderoso, malvadão apenas, porque ela é malvadona, mas ela transforma a própria estrutura financeira do mundo. Esse é o ponto. Quando o Xi Jinping chegou agora na Conferência Mundial de Inteligência Artificial e falou, vamos cooperar com inteligência artificial, aí eu escrevi um artigo sobre isso, muita gente falou, não, a China é mais confiável que os Estados Unidos, papapá. Isso é uma baboseira, né? O que os caras estão dizendo ali não é qual país é mais confiável, gente, mas ele está dizendo o seguinte, vamos reformular regras, tá? Só que você vai ter que aceitar parte das minhas regras, não só as regras dos americanos. Então, o que está em jogo, quanto de regra você vai aceitar dos caras e o quanto de benefício comercial você vai ter para poder sobreviver nesses acordos. É isso que os caras estão botando no jogo. Então, há uma combinação, né, dessas partes de mercado e do capitalismo, nem do livre mercado para mim, no caso da China, com políticas comunistas ou tecnocratas ou totalitárias. E isso vem exatamente da falência da democracia. A ideia de um Estado forte só surge não como contraponto ao liberalismo, mas pela falência absoluta dessa democracia que não chegou a lugar nenhum. E isso que nós estamos vivendo. Então nós temos um problema grave democrático, que foi uma falência completa das instituições, a captura da democracia por burocratas, né, que hoje se alimentam do setor privado e roubam o setor privado. O que existe hoje dentro da Receita Federal do Brasil, do Ministério Público, da burocracia, são caras que se apropriam, né, eles participam da apropriação do setor produtivo e formam uma elite burocrata, uma elite jurídica que fez um acordo com uma elite rentista. É isso. É uma nova forma de escravidão, uma nova forma de controle. A questão, então, não é se hoje os debates o que é o debate intelectual, qual é o sistema o sistema superior ideológico? É o comunismo ou o capitalismo? Esse é um debate hoje extremamente infantil. O debate é, para um governo, se um determinado país, se o Brasil possui capacidade institucional para combinar mercados competitivos, prosperidade e liderança estratégica como país para proteger aquilo que é essencial. Resposta estratégica às demandas institucionais. Nós vamos depender em que setores, de quem, em qual quantidade, qual intensidade. Vamos aceitar depender de todo mundo? Quando a Marion Maréchal fala na entrevista dela que a Europa se tornou uma colônia econômica e tecnológica militar e tecnológica dos Estados Unidos, econômica da China e, como ela usa, populacional da África, ela está refletindo que eles perderam a capacidade de gerir ativos de maneira que eles têm uma dependência estratégica da China, dos Estados Unidos e da África, incapazes de tomar decisões por si mesmos. Então, com a inteligência artificial, isso vai gerar ecossistemas ainda mais complexos, tanto de infraestrutura digital, velocidade. Então, como você vai criar isso, né? Como você vai conviver nessa estrutura? É isso que está por trás desse debate. Então, o debate, quando eu critico o debate desse apriorismo, qual é o melhor modelo para implementar no Brasil? Isso é uma besteira. Não temos que implementar modelo, não temos que olhar e, claro, combater o comunismo. Não estou dizendo que vamos botar o comunismo. Zero disso. Estou dizendo para você que a gente tem que se proteger do comunismo, mas também da tecnocracia e dos controles que estão sendo feitos para garantir que todo o país e todo cidadão brasileiro seja dependente juridicamente, economicamente e, obviamente, também intelectualmente de um determinado setor, de um determinado grupo que está se apoderando do país. E você vai viver dessa dependência. Você vai ser controlado. Você não vai ter mais o direito de conseguir ter ferramentas que reduzam essa independência, porque essa dependência estratégica está sendo construída. Não é mais se o melhor modelo é A, B ou C. A ideia de que nós temos hoje mercados, né, a grande mentira da década de 80, né, que nós teríamos um mercado, o livre mercado iria alocar recursos de forma competitiva, isso acabou.
é impossível. Uma economia de inteligência artificial não pode ser construída pelo mercado. Uma rede elétrica hoje, um ecossistema elétrico de semicondutores que precisa de milhões de engenheiros, não pode ser construído pela livre alocação de recursos de forma eficiente. Não é verdade. Isso não acontece, não tem acontecido em nenhum país do mundo, nem mesmo nos Estados Unidos.